Gravando e teste gravando, beleza. O reino vegetal, pessoal, basicamente ele é composto por 4 grupos de plantas, tá? As briófitas, que são os musgos que nós vamos ver nas árvores. Deixa eu ir fazendo um paralelo aqui, para ficar bem fácil. Os musgos, aquele lodo, né, que você vê em cima de rochas, de árvores, são as nossas briófitas. O outro grupo, que são as pteridófitas, já são a turma da samambaia. Samambaia, avenca, essa turma tudo já é pteridófita. Que funciona assim, briófita é a mais primitiva, a pteridófita vem logo em seguida, depois a gente tem as gimnospermas, que são a turma dos pinheiros, digamos assim. Araucária, tá? Qualquer tipo de pinheiro, sequoias. E depois nós vamos ter as angiospermas, que são o grupo mais numeroso, que são as plantas que têm flores. Que é fácil você entender se é gimnosperma ou não. Tem flor é gimnosperma. E aqui a gente tem, digamos assim, uma proporção desses vegetais aqui na Terra. Você percebe que as angiospermas têm uma proporção muito maior do que as outras. Isso caracteriza um grande sucesso evolutivo, tá? Quando a gente tem um grupo muito amplo, muito diverso, com várias características diferentes, habitando vários territórios na Terra, ambientes diferentes, isso indica um sucesso evolutivo. Significa que aquele grupo ele conseguiu sobreviver em vários ambientes com características diferentes, tá? E aí a gente vai ver. Por exemplo, as briófitas são as plantas mais primitivas e elas são justamente o elo que liga as plantas, entre aspas, aquáticas, que são as algas, que antigamente eram classificadas dentro desse reino vegetal que a gente está falando. Só que depois a gente, como a gente viu, elas estão classificadas dentro do reino dos protozoários, tá? As algas verdes, pardas, vermelhas, elas, digamos assim, a alga verde, ela evoluiu para uma briófita lá no passado, tá? Aí vocês vão ver que as briófitas são plantas extremamente dependentes de água. Ah, lembra que eu falei que a angiosperma aqui tem flores? Porque é mais fácil você sacar isso aí. Só que antes da gente... Ô, gente, alguma dúvida assim dessa explanação básica? Quem fala aí pra mim se tá tudo certo? Tá certinho, ninguém mandou nada não. Pode continuar. Beleza. Deixa eu só abrir a porta da minha gata aqui, que ela tá chorando, doido pra entrar. Fala, filha. Entra aí. Aí, antes da gente entrar nisso aí, a gente vai ter que observar a questão dos ciclos de vida. O que é? Como é que é o ciclo assim de união de gametas, que são, digamos, o espermatozoide e o óvulo, e os indivíduos que surgem a partir disso. Aí o que acontece? As plantas elas vão ter um ciclo de vida bem característico, que é onde a gente observa isso também nos quinidários, a gente viu isso nas algas. Só que assim, pessoal, antes da gente ver a questão desse ciclo de vida, meiose, mitose, diplode, haploide, nós vamos ter que fazer um apanhado de conceitos aqui, tá? Então eu vou trocar a nossa câmera para a gente dar uma viajada um pouco nesses detalhes.
Tá de boa aqui? Confirma pra mim se vocês estão vendo direitinho. Sim. Ótimo. Então é o seguinte. Vamos lá apanhar os conceitos. Olha só, presta bem atenção que eu vou falar. Se você não entender esses conceitos básicos, que vem meio que da estudo das células, meio um pouquinho da genética, você vai ficar boiando o ciclo de vida. E qual que é a importância do ciclo de vida na questão das plantas? Quando você vai estudar os reinos lá, os filhos do reino vegetal, o ciclo de vida ele é uma das coisas que você estuda em cada filo, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, se você não entender esse basiquinho, que não é difícil, você vai ficar boiando o resto do capítulo e, consequentemente, o capítulo 8 e 9 você vai ficar boiando, tá? Então, é muito importante você ficar ligado isso aqui. Se tiver dúvida, você me pergunta, tá? Então, para a gente entender os ciclos de vida, a gente vai precisar de aprender alguns conceitos importantes. Quem são esses conceitos? Primeiramente, gente, a gente precisa saber sobre os dois tipos de classificação de número de cromossomos. E como é que funciona isso? A gente vai ter diploide, lembrando só que quando eu falo cromossomo, nada mais é do que o nosso DNA, tá? Enrolado, compactado, tá? Cromossomo é o seu DNA enrolado, compactado, simplificado, digamos assim, tá? Mas melhor ideia é compactado. Você pega uma coisa grande e compacta numa estrutura menor. Então, os dois tipos de classificação de número de cromossomos. Isso tudo aqui nós estamos falando, dois tipos de classificação do número de cromossomos, isso aqui tem relação com o quê? Os cromossomos eu vou encontrar, pessoal, nas células. Tá? Então, quando uma célula ela é diploide, isso significa o quê? A célula apresenta todos os cromossomos da espécie. Exemplo, bem básico pra você entender. Opa, travou minha tela, né? Só destravar aqui. Voltou aí, galera? Pra vocês? Volta. Tá. Então é o seguinte, quando eu chamo uma célula de diploide,
é uma célula que apresenta todos os cromossomos da espécie. Exemplo. Célula vamos ver aqui. Do corpo humano. Qualquer célula do corpo humano apresentar total de 46 cromossomos. Você pegar uma célula do seu músculo, do braço, da sua pele, de um órgão, vai apresentar um total de 46 cromossomos. Então é o seguinte, gente. Quando a gente estuda as células humanas, você vê que a maioria das células apresentam o mesmo número de cromossomos, que é 46. O que são esses cromossomos, gente? Volta a lembrar. Seu DNA, ele pode ficar estiradão assim, ou ele pode ficar todo compactado, sabe? Todo enrolado sobre si mesmo. Que é o que eu chamo de cromossomo, tá? Que é o que eu vou chamar de cromossomo. Engraçado, cara, essa câmera tá travando toda hora. Então, quando eu falo que uma célula possui todos os cromossomos de uma espécie, não quer dizer que todos os cromossomos que a espécie possui está reunido nessa única célula. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o quê? Que essa célula tem um número, ela contém um número de cromossomos que a espécie apresenta. Vamos supor, o ser humano, o total de cromossomos, o máximo de cromossomos que as suas células apresentam são 46. Se eu pegar uma mosca, é 92, por exemplo. Ou seja, se eu pegar uma célula da mosca, o máximo de cromossomos que eu consigo observar na sua célula é 46. O cromossomos o ser humano falei tudo errado. Se eu pegar uma mosca, o máximo de cromossomos que eu consigo observar nela é 92. Agora, se eu pegar o ser humano, é 46. Isso varia, pessoal, de espécie para espécie. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, se eu pegar uma célula do meu pé, vai ter 46 cromossomos. Se eu pegar do meu braço, vai ter 46. Se eu pegar do meu orelha, vai ter 46. E assim, normalmente, todas as células vão apresentar essa quantidade. Se você tiver alguma célula com 45, 44, é uma anomalia, tá? Inclusive, várias doenças, por exemplo, a síndrome de Down é caracterizada por ter um cromossomo a mais na jogada, tá? Várias doenças assim que são chamadas de síndrome são defeitos no número de cromossomos, tá? Então, a célula diploide é o apelido, a classificação que eu dou para uma célula que contém todos os cromossomos que a espécie pode apresentar ali. No caso, o ser humano é 46, a mosca que eu estou exemplificando com 92. Se eu pegar assim, um sapo, vamos supor, chutar um valor aqui qualquer, 32 cromossomos na sua célula. Então, se eu pegar uma célula do sapo e falar assim, quantos cromossomos tem uma célula diploide do sapo? Quando você fala diploide, é o quê? A célula que tem todos os cromossomos, tem o número de cromossomos total que a espécie pode apresentar. No caso deles é 36, 32, os nossos 46, a mosca estou jogando 92. Gente, alguma dúvida sobre isso? Fala comigo. Adeus. Oi. Então toda célula tem esse número máximo de cromossomos. Da célula humana, por exemplo. Isso, não vai ter uma variação assim, 45, 44, tem outros que 33, não tem essa variação não, sabe? Tá, beleza. Obrigada. Só que é o seguinte, isso aí é um grupo, a grande maioria das nossas células, porque vai existir um grupo de células que vai ter a metade dessa história, que em vez de ser chamado de diploide, vai ser chamado de haploide, entendeu? É só essa que é a diferente. E essas células são o seguinte, elas são os famosos gametas, que é o seu espermatozoide e
o seu óvulo, que é o que a gente usa para gerar novos cílios. Porque é interessante é o seguinte, pensa comigo. Se toda célula humana de cada pessoa, as suas células diploide apresentam 46, e o cromossomo é o DNA, quando você gera um filho, você não junta o material genético do pai com o material genético da mãe? Então, se você junta células de 46 que vem do pai e células de 46 que vem da mãe, era para o filho pular para 92. Não é isso? Porque ia somar os dois. Só que não acontece isso justamente porque as células que a gente usa para fazer reprodução, que são os gametas, elas não vão ter 46, elas vão trabalhar com metade, tá? Alguma dúvida, gente? Ô, Matheus, mas então no caso, a gente vai falar que essas células são haploides. As células que apresentam a metade são haploides. É sempre assim, a lógica trabalha com metade e o total. O total é o di e a metade é o haploide, entendeu? Então, as células os gametas humanos são haploides, enquanto as outras células são diploides. Isso. Aí você pensa comigo, se a diploide possui um total de 46, quantos que você acha que a haploide vai apresentar? Vai apresentar metade. Metade. Isso. Aí vamos agora pro... Mas aí... Oi? Mas aí tem seres que possuem só haploide e tem seres que podem possuir os dois. Não. Todos os seres vão possuir diploides e diaploides, só que o número para diploide no sapo é um número diferente para diploide no ser humano, por exemplo. O número para diploide no mosquito é diferente para o número de haploide ou de diploide no ser humano. Então, se o número de diploide em cada espécie é diferenciado, o número de haploides também vão ser diferenciados, correto? Porque o haploide é justamente a metade. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Nada. Pessoal, minha câmera deu um pau aqui, então eu vou pro Paint aqui. Ela, não sei se apifou, ela parou de dar sinal de vida. Aí é o seguinte. Então, se nós temos aqui... Estão vendo minha tela aí? Então. Beleza. Então, nós temos... Opa! Tá grande a fonte. Nós temos dois tipos, né, de células. Vou bater mais resumido aqui, porque eu já escrevi lá no esquema anterior. Dois tipos de células. As diploides diploides é igual o quê? Células que apresentam um total de cromossomos da espécie. Exemplo. Célula no corpo humano. Total de 46 cromossomos. Gente, a célula diploide, ela apresenta um símbolo, tá? Que representa, quando você falar célula diploide, você não precisa escrever diploide, você pode muito bem botar esse símbolo aqui, ó. Vocês já devem ter visto, a gente está fazendo uma mini revisão, que é 2N.
tá? Dois N. Beleza? A célula haploide e ela já vai ter o símbolo da metade do 2N. Se você dividir 2, vai dar um N, né? Que é o N sozinho. E isso vai caracterizar, pessoal, células que apresentam metade do número de cromossomos da espécie. E ó, galera, isso aqui é batata, tá? Células sexuais de qualquer espécie, que é o que nós chamamos de gametas. Então, se você pegar o seu corpo, tirando o espermatozoide e o óvulo, todo mundo é diploide. O espermatozoide e o óvulo são haploides. Alguma dúvida, gente? Matheus, mais uma pergunta. Esse número de cromossomos que está no tecido muscular, por exemplo, eles são especializados para poder fazer a função do músculo, não é? Como que é? Eles Esses são... cromossomos, eles são especializados em fazer aquela determinada função. Não necessariamente. Porque é o seguinte, Lulu. Você tem que entender o seguinte, ó. No caso do ser humano, só terminar aqui. O cromossomo Gente, cadê meu texto? Tá de sacanagem, né? É o seguinte. O cromossomo, você vai pegar tipo uma estrutura assim. E aí, cara, você tem os genes localizados nele que eu estou pintando em vermelho. Todo cromossomo, ele possui os mesmos genes em qualquer parte do seu corpo. O detalhe é o seguinte. Lá no seu músculo, o que está em azul são genes ativos e o que está em vermelho são genes inativos. Agora, se você pegar lá um cromossomo lá de uma célula do seu fígado, por exemplo, ele vai possuir os mesmos genes que esse aqui. Porém, os genes ativos dele já vão ser genes diferentes. Vão ser outros genes que vão estar ativos, enquanto os genes que estavam ativos no seu músculo aqui vão ficar inativos, que eu estou ficando em vermelho. Deu para entender? Ah, tá, deu sim. E aí, esse número cromossomial, 46 cromossomos, não são o tal, tipo, só os cromossomos que existem no corpo humano. Existem mais. Ou esse é o número total que existe? Não, não é o total. O total que existe é em uma célula. Isso tem que ficar muito bem claro, entendeu? Não quer dizer que você só tem 46 no seu total, não. Você não tem milhões de células, cada uma apresenta um total de 46, fora os espermatozoides. Ah,
Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigada. Então, se você tiver 1.000 células, cada uma vai apresentar 46, nem mais nem menos, no caso do ser humano. Fora essas células que não são gametas, os gametas todos vão apresentar 23. Tá? Só fazer o IB aqui de novo, que não sei porque esse trem pagou. Acontece, o Paint ele mudou, cara, aí tá tudo diferente. Se eles atualizar, não sei o que eles arrumaram. Agora não tá dando nem pra escrever esse troço. Doideira, cara. Hoje eu tô sofrendo aqui. Matheus. Oi. Deixa eu O abrir o seu não Word. tá no Paint normal, não, porque esse é o Paint 3D. No meu computador não Tinha, tem seu, mas cara. no meu tem os dois. Tinha, mas aí agora quando eu procuro o Paint normal, só aparece esse Paint 3D. Não sei se esse trem atualizou. Eu venho aqui, ó. Paint. Antes aparecia o antigo, sabe? Assim. Agora- É porque no meu computador tem os dois. Entendeu? Aí agora entrou esse aí. Deixa eu abrir novamente aqui, ver se ele... Aí, agora tá dando, olha que doideira. Tô entendendo, é mais nada. Galera, vocês desculpa aí o transtorno, mas hoje eu tomei uma coça aqui que até hoje nunca aconteceu, não. Então vamos lá. Agora vai na marra. Diploides. Eu preciso voltar com esse esquema aqui, porque eu ia dar uma sequência que relaciona com ele. Diploide. Exemplo, célula humana. 46 cromossomos. Aí o haploide é o seguinte, né? Metade
do número total de cromossomos representados em uma célula da espécie. São os gametas, né? Células sexuais são sempre os gametas. Aí é o seguinte, só para fechar mais uma vez, se eu pegar um sapo, você tem que entender que o número vai ser diferente, mas a proporção é a mesma. Diploide, vamos chutar aqui 32. E aqui nós vamos botar 18, por exemplo, metade. Importante você entender que é metade, beleza? Fechou? Ô, Matheus, Oi? os dois podem ser representados com 2 N? Não, porque aqui tá errado. Obrigado pela correção, porque eu copiei o de cima. E aí é o seguinte, por que o tal da célula sexual, os gametas, tem que ter metade, gente? É o que eu já estava explanando. Que é o que? Você vai pegar um óvulo, e você vai pegar um espermatozoide. Aí o que acontece? Se você chegar e juntar essas duas células, que é o que a gente chama de fecundação, né, galera? A gente forma uma célula dessa união, que tem nome próprio, tá? A célula dessa união aqui, ela é chamada de zigoto. É a primeira célula que foi você, entendeu? Essa célula aqui foi você. Que é fruto da união dessas duas. E aí é o seguinte, o interessante é que todas as células de qualquer ser humano apresentam o tal dos 46. E isso se deve justamente, tá, a essa questão do que 23 dessa mais 23 dessa no processo de fecundação, a gente tem um resultado com 46. Entendido? Beleza? Alguma dúvida? Hein? Não, Matheus, tá tudo certo. Beleza. E isso acontece, gente, porque devido a essas duas células serem produzidas com metade. E existem dois tipos de divisão celular, tá? Existem dois tipos, basicamente. Primeiro tipo, mitose, que é uma duplicação das
células. Que tipo assim, a mitose basicamente é o quê? Você pega uma célula do seu corpo com 46, por exemplo, e vai lá, faz um processo de duplicação e gera uma outra exatamente com 46. Ou seja, de uma célula, após fazer a mitose, ela vai se duplicar. Então, de uma você passa a ter duas. Dúvidas? Aí é o seguinte, ó, a mitose ocorre em células somáticas. As células somáticas, pessoal, é justamente as células que são o quê? 2N. É graças à mitose que você existe. Porque lembra o que eu falei aqui? Essas duas células originam um zigoto, que tem 46. Depois você faz milhões de mitoses e forma você. Devido a milhões de mitoses. Ocorrem células somáticas. Quem são as células somáticas, gente? São justamente as células diploides que a gente encontra no nosso corpo. Tá? Células diploides são células do nosso corpo, são somáticas. E só para fechar aqui, pessoal. Fechar aqui, a gente vai ter a meiose, tá? Uma célula, só passar esse conceito aqui para fechar. Célula origina, uma célula 2N origina 4 células N. Caso da formação dos gametas. Então vou fechar aqui. Aí na próxima aula eu vou destrinchar isso aqui com calma, porque já deu, não acabou de dar o nosso horário. E aí eu vou puxar essa figura e jogar lá no grupo lá. Beleza, galera?